vão se acrescentando, né? Foi o significado do filme de ontem. A gente acha, e a gente ouve muito isso, que se determinou falar que é a sexta-feira santa. A semana é santa. Cada dia é santo. Cada minuto é santo. Enquanto nós estivermos em cima dessa terra, nós temos que viver em santidade. Porque todo mundo, eu até lembro de uma passagem, que 2 pessoas saíram para cometer um crime. 2 roubadores ou ladrões, né? Ladrões saíram para cometer crime e saíram na sexta-feira. E aí um olhou para o outro e falou assim: quanto falta para virar a meia-noite? O outro falou: falta 2 minutos. Então não vamos roubar ainda não, que a sexta-feira é santa. O sábado não é? Não, o sábado é de aleluia. Domingo pode roubar, pode fazer o que quiser. Não, meu irmão, né? Sexta-feira não pode fazer nada. Todo dia tem que ser de santidade. Nós temos que buscar a santidade a todo momento. Então, eu lembrei dessa situação, né? Porque a gente acha que o filme de ontem é para ser interpretado como um filme triste, como algo que se emociona. Não. É para ser lembrado todo dia. A gente lembra pelo menos uma vez por domingo aqui, quando a gente vai cear, que aquilo é o corpo, é o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Qual é o significado disso tudo? É a nossa salvação. Nós temos que manter essa identidade com Jesus, essa afinidade com a palavra de Deus, essa santidade. Então, a resposta, em primeiro lugar, a respeito daquela pergunta, qual o tempo que nós estamos vivendo? Nós, como igreja, estamos vivendo, infelizmente, não todos, é lógico que a gente sabe que numa multidão de pessoas, há pessoas de todos os níveis. Mas a grande maioria que a gente observa na igreja cristã, na igreja de Cristo, é o tempo da mornidão. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Mornidão espiritual. Somos cristãos mais ou menos. Cristão, como diz o pastor Maurício, meia boca. Então nós temos que prestar atenção nisso. Prestar muita atenção, porque nós vamos ser cobrados por isso. Nos dias de hoje, essa mornidão se dá porque nós já esquecemos da iminente volta de Jesus. Nós lembramos que Ele morreu. Nós lembramos que Ele passou por toda aquela humilhação, que Ele foi morto, que Ele se ressuscitou. A gente só não se lembra de que um dia Ele vai voltar. De que Ele está prestes a se voltar. De que a segunda volta dEle está iminente. E disso a gente não pode esquecer. Talvez hoje para nós é o mais principal. Porque se você lembra que a volta de Cristo é iminente, o que você faz? Você busca santidade. Você busca se santificar. A cada dia. Eu até brinquei com a minha esposa no decorrer desses dias. Eu falei para ela assim: ô Érica, eu vou fazer essa pergunta aqui para nós. Você acredita em Deus? Ela falou: lógico. Se eu perguntar aqui para todos nós aqui, é evidente que nós acreditamos em Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui, um dia nós aceitamos um Deus vivo. Nós acreditamos em Deus, estamos aqui. Aí eu fiz uma segunda pergunta para ela. E você acredita naquilo que foi falado, que foi mostrado, o que a Bíblia fala? Que Jesus morreu em nosso lugar, que Ele foi sacrificado, que Ele morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que um dia Ele vai voltar para buscar a igreja dele? Acredito. Eu falei: e se for agora? Ah, não, mas peraí, mas não deu tempo de fazer nada ainda. Não deu tempo de fazer nada ainda. Essa que é a grande pergunta, irmãos. O que nós temos feito com o tempo que Deus tem dado para nós? O tempo de todas as coisas. Eu lembro que, nunca me esqueço disso, que quando eu estava fazendo o discipulado para o batismo, o pastor, que foi, acho que no último dia do discipulado, ele reuniu assim, cadeiras em volta, e ele fez essa segunda pergunta, ele fez a seguinte pergunta para nós, véspera do batismo, ou semana que antecedia. Ele falou: ó, se vocês soubessem que Jesus vai voltar amanhã, o que você faria? Aí todos nós, para impressionar o pastor, que não era o pastor que dava aula, era um dos professores da escola bíblica, mas naquele dia era especial.
Era o pastor que estava dando aula para nós. E aí todo mundo, para impressionar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou abraçar minha mãe, eu vou ajudar alguém. Ele falou, então, pode fazer, porque ele volta, pode ser que ele volte essa noite. Então a gente fica esperando ocasiões especiais para fazer as coisas para agradar a Deus. Que foi assim que você acabou de falar. A gente fica esperando situações especiais. Quando na verdade a gente devia lembrar isso todo momento, a todo dia. Tanto é que nós estamos aqui, precisando passar por essa cura, por essa melhora, voltar aos caminhos, voltar ao primeiro amor, lá atrás, quando a gente disse que sim, que aceitava Jesus como Senhor, o único. Mas o que a gente tem feito ao longo dessa estrada toda aí? A gente já esqueceu que Jesus um dia vai voltar. Essa que é a grande verdade. E essa falta de fé, de que Jesus pode voltar ainda esta noite, essa falta de fé gera dúvida de quando é que ele vai voltar. E uma vez o pastor disse assim, onde entra a dúvida, sai a fé. A fé é a certeza, como diz lá em Hebreu 11. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas é como se tivesse sido. Então, onde entra a dúvida, a fé sai, é como a luz e a escuridão. Acendeu a luz, imediatamente sai o escuro. E essa falta de fé de que Jesus pode voltar ainda agora, nos faz ficar morno. Mas eu queria ter mais tempo para fazer alguma coisa. Eu queria ter mais tempo para fazer. Eu queria. E aí vai, o eu queria, né? O eu queria. Eu lembro que ainda no ano passado, e todos os anos se repetem isso, os pastores falam assim, olha, está chegando a Feira das Nações. Vai estar lá o cantor tal. O cantor tal vai, o cantor tal vai. Ele falou, não proíbo de ninguém de ir. Não proíbo ninguém de ir. Vai e saiba o que você está fazendo da sua vida. E aí um dia eu fui questionado por um colega. Mas você acha que é pecado de ver o cantor tal? Você acha que é pecado ver o cantor tal? Eu falei, olha, se Jesus voltar hoje, agora, você que vai ter que decidir, você que vai ter que ver, você que vai ter que decidir. Aonde você quer estar? Aonde você vai estar? Na presença de Deus ou não? Então esse é só um exemplo. Mas depois, olha o que eu ouvi, irmãos. Mas depois eu peço perdão. Então, é isso que nós estamos vivendo. Eu vou fazer um pecado aqui. Como Jesus não vai voltar essa noite mesmo, dá tempo de eu pedir perdão. Aí domingo eu tomo Santa Ceia, está tudo resolvido. É isso que nós estamos vivendo, pelo menos é isso que Deus tem falado comigo, que a gente precisa melhorar. Deixar as coisas para depois, fazer tudo o que quiser fazer, lógico, tudo te é lícito. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém. Só lembrando que Jesus vai voltar como uma surpresa. Esse é o elemento que distingue o retorno, a segunda volta de Jesus, é a surpresa. Portanto, cada um de nós devemos saber onde que nós vamos estar, e o que nós estaremos fazendo, e o que nós estamos fazendo hoje. Porque o tempo passa e o tempo aprisiona no passado o tempo presente. O tempo é o aprisionamento do passado, do presente no passado. Passou, passou, não dá para fazer mais. É daqui para frente. E aí, eu estava buscando mais referência de diferenciar a igreja que esqueceu ou que deixou para trás a presença de Jesus, de que ele pode voltar agora, e da igreja que se lembrava disso todo dia, que é a igreja primitiva. E eu convido os irmãos para abrir a palavra lá em Atos 2, 42, 47. Na minha Bíblia, na tradução da minha Bíblia, diz assim o subtítulo, como viviam os convertidos. Atos 2, 42.
Como viviam os convertidos. Vamos fazer uma autoanálise para ver se a gente vive assim. Porque nós todos somos convertidos. E se a gente é convertido, automaticamente a gente deveria seguir essa igreja aqui de convertidos. Essa igreja aqui primitiva, lá de Atos. A gente deveria seguir. Veja se a gente está nessa ou numa outra que eu vou falar logo adiante. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor. Temor. O que é temor? Temor é respeito. Temor é fazer algo, não por medo, temor referencial. Temor é amor. Amor àquilo que você faz, amor à palavra. E o que acontecia? E muitas maravilhas, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, como nós estamos fazendo aqui agora, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus fazia, lógico, o que Ele tem que fazer, que era acrescentava o Senhor dia a dia aos que ia sendo salvo. Será que é assim que nós estamos vivendo? Será que é assim que a nossa igreja está hoje? Nós somos convertidos, está escrito aqui, ó. Como viviam os convertidos? Eles viviam juntos em comunhão, cientes e crendo com fé, sem dúvida, de que Jesus voltaria ainda naquele tempo. Estava para vir a volta de Jesus ali para eles. Então eles tinham temor, eles sabiam que eles precisavam estar preparados. Eles sabiam. Tanto que Deus até precisou depois, continuar a missão, com a morte de Estevão, até que o pastor falou para nós, para que eles pudessem dispersar, para que a palavra de Deus, a promessa que havia sido feita lá em Atos 1, que a palavra fosse propagada ainda mais para todos os cantos. Mas eles tinham tanto medo, eles tinham tanta convicção e temor pela palavra e pelo retorno de Jesus daqui a alguns dias, que eles estavam ali unidos. Então, não tinha fé no coração daquela igreja. Não tinha dúvida no coração daquela igreja. Tinha fé. E aonde está a fé, não tem dúvida. Entrou a dúvida, saiu a fé. Entrou a dúvida, entrou a mornidão. E entrou a mornidão, nós transformamos numa outra igreja. Aquela igreja mais ou menos, deixa para depois, eu vou na facilpa, mas tudo bem, depois eu peço perdão. Jesus não vai voltar hoje mesmo? Dá tempo. Será que dá? Será? É essa que é a grande pergunta. Lá em outros Atos 1, 6, 8, não precisa abrir não, irmãos, mas está escrito assim lá, ó, que é aquela promessa que tinha feito para a igreja. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? E ele respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa era a igreja primitiva. Retorna a pergunta, que eu vou fazer até o final da nossa mensagem, como fez aquele pastor um dia de Agudos. Essa pergunta não pode sair da nossa cabeça, da nossa mente e do nosso coração. Em que tempo estamos vivendo? Qual é o tempo que a nossa igreja está vivendo? E se passaram mais de 2000 anos, e muitos, na verdade, quando veem a representação da paixão de Cristo, nem sabem, na verdade, o que significa aquilo.
perderam totalmente a referência. Acham que é só um filme, não há mais aquele temor. O sacrifício de Jesus, como o pastor acabou de dizer, voltou, como diz o Rodrigo aqui de manhã, Jesus está voltando para a sepultura. O sacrifício já não tem mais valor. O sacrifício tem sido em vão, infelizmente. É o que o pastor está tentando dizer com este mini congresso, viu, pastor? Está dizendo que é um mini congresso isso aqui. Embora não sejamos pastores renomados, a palavra de Deus está sendo falada, a igreja está sendo edificada, não é? E Deus está se revelando. O Espírito Santo está falando com todos nós. O que o Espírito Santo quer da igreja? Edificar. O que o Espírito Santo espera de nós? O que Deus quer? Edificar a igreja, santificar. Nós estamos precisando voltar às coisas de Deus. Nós não podemos perder isso de mente, jamais. Senão perde o significado de nós estarmos aqui reunidos. Fora, ao contrário da igreja primitiva, que é o segundo exemplo de igreja, tem a igreja de Laodiceia. Peço para os irmãos abrir lá em Apocalipse 3, 14, de 14 a 22, Apocalipse 3. Será que esse é o nosso tempo? Todos os pastores que eu vejo pregar essa palavra, não tem dúvida em dizer que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Por que será que os pastores dizem isso, né, pastor Dorival? Por que será que nós estamos reunidos aqui? Nós precisamos voltar, nós não precisamos mais parar com esse negócio de ser morno. Aí diz assim lá, 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Como estamos, digo eu, conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por isso então que existem depressão, tristeza, vazio na alma. Essa é a igreja de Laodiceia. Aquela igreja que diz que a gente não precisa mais de Deus. A gente ainda tem tempo para ir lá na Facilpa, a gente tem tempo ainda para as coisas do mundo. Porque de amanhã eu peço perdão. Eu tenho certeza que Jesus não vai voltar hoje. Para que eu vou perder um baile? Para que eu vou deixar de fazer aquilo lá? Jesus não vai voltar hoje. Eu sei que é iminente, mas quando? Essa dúvida, irmãos, está acabando com as igrejas de hoje. Essa falta de fé, de esperança, como disse o pastor Ismael aquele dia, né? Fé, esperança e amor. Não tem mais fé, não tem mais esperança e amor, muito menos. Essa que é a grande verdade. Por isso que a igreja está vivendo nessa mornidão. Mas para tranquilizar o pastor Marcos aqui, no final tem coisas boas, né, irmão? Se a gente parasse aqui a oração, a mensagem, estava ralado, né? Mas tudo tem esperança. Jesus morreu por nós. Essa é a grande esperança. Aí lá continuando, diz assim: aconselho-te, o que fazer? Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Qual que é o ouro, irmão? Qual que é o ouro refinado pelo fogo? Isso aqui, ó. Isso aqui é o ouro. Isso que Deus está falando lá para a igreja de Laodiceia. Se você acha que você não precisa de mim, está muito enganado. Então, ele diz assim: o que devemos fazer então?
aconselho-te que de mim compres ouro refinado, para que te enriqueças, e não pelas coisas do mundo, os tesouros do mundo. Roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E durante todas essas 36 horas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Resultado disso tudo, resultado, 3:21, ao vencedor, viu, irmão Marcos, tem sempre um resultado. E o resultado de Deus a gente nunca perde, a gente só ganha. É só fazer, é só comprar o ouro refinado que está aqui, ó. Ao resultado, ó, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Igreja primitiva, igreja de Laodiceia. Em que tempo estamos vivendo? Eu, particularmente, talvez seja até uma arrogância da minha parte dizer que tempo que a nossa igreja está vivendo. Mas eu sei o tempo que eu estou vivendo. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso buscar cada vez mais. E por isso, pastor, o senhor não estava aqui, mas eu vou dizer aqui pessoalmente. E por isso, não sei se o senhor orou, com certeza o senhor orou, não sei se alguém já te deu a resposta. Mas falando da palavra de Deus e falando pelo Espírito, eu digo, o senhor está no caminho certo. É isso que nós precisamos fazer. É buscar santidade, é buscar a edificação da nossa igreja. É buscar cada vez mais estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, nenhuma novidade, mais longe do pecado. As obviedades, as igrejas estão esquecendo. Fé, esperança, amor, infelizmente, cada vez mais longe das igrejas. Então, irmão, cada um reflita e veja em que tempo você está vivendo. Cuidado que o tempo que Jesus veio como homem, cuidado que o tempo em que Jesus se entregou por nós, cuidado que o tempo da ressurreição já passou. Agora nós estamos no tempo da iminente volta dele. Quando, como diz lá, não é dado a você saber, mas é dado a você cumprir as escrituras e fazer aquilo que está na palavra de Deus. Essa igreja morna é a igreja morta, sem a visão de Deus. Em que tempo estamos vivendo? E como reforço eu ainda trouxe, lembrei do senhor, pastor, a parábola das 10 virgens. Como todos sabemos, a parábola das 10 virgens foi contada por Jesus para nos explicar a importância de estarmos preparados para a sua volta. A chegada do noivo representa a segunda vinda de Jesus e as virgens representam nós, que devemos esperar por eles. Mateus, convido os irmãos, Mateus 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13, fala lá da parábola, né, das virgens. Deixa eu abrir a minha aqui. Vou ver o subtítulo. A parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. E 5 delas, que eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, que é o que as igrejas têm vivido, né? Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite,
porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós o azeite. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não te conheço, igreja morna. Não te conheço, igreja morta. Não te conheço, igreja que não segue as minhas palavras, que cansaram de ouvir milhões de pregações e não se lembram nem da que foi falado há 3 horas atrás, ou há um dia atrás. Essa é a igreja que Jesus, infelizmente, a porta vai se fechar. Mas o que fazer, irmão Marcos? O que fazer? A sua preocupação. Que o irmão Marcos, ele tem uma preocupação, pastor. Toda vez que a gente vai levar a mensagem, ele diz assim: ainda bem que Jesus sempre deixou uma possibilidade. Sempre deixou. O que fazer? Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora, e o que o Filho há de vir. O que estamos fazendo aqui hoje? Em que tempo estamos vivendo? Essa palavra, essa frase tem que ficar nas nossas mentes. Em que tempo estamos vivendo? Será que eu estou sendo morno? Será que eu estou sendo frio? Será que eu estou sendo quente? Como será que eu tenho vivido? O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com a palavra de Deus? Não é isso em que a gente discute lá em casa? A gente tem, pastor, muita discussão lá em casa a respeito disso, porque a primeira igreja é lá em casa. A nossa igreja, reunião aqui, como diz a Renata, eu não enxergo daqui. Renata, ela que está lá. Ela diz assim, ó, que isso aqui é a comunhão de todas as igrejas. O Marcos Paulo, a família do Marcos Paulo, é a comunhão. Quando a gente se reúne aqui, então não adianta falar que a igreja batista está fria, que a igreja X está fria. Tem que falar como que está a minha casa, como eu e a minha esposa nós estamos conversando. Será que nós estamos nos cobrando lá? Inclusive, estamos nos cobrando muito, não é bem? Precisamos melhorar. Então, pastor, esse é o caminho. É trazer a igreja, santidade, edificar. Para que depois, muitas vezes, hoje eu vou confessar, eu às vezes tenho vontade de vir dançar aqui na frente, quando o louvor, eu vou fazer isso agora, já que eu estou de foto. Por que eu não faço? Eu tenho medo como as pessoas vão me ver. Quando aquela menininha veio dançar, eu falei, ai, como queria ser eu. Aí eu falei, esse cara está louco, está escandalizando aí a igreja. Não, mas eu tenho certeza e eu tenho fé que um dia isso vai acontecer. Vai ser algo natural, pastor. Vai ser algo natural. Então, vai ser algo natural. As pessoas poderem se libertar dessas amarras, dessas prisões. Porque se o meu coração está puro, eu não vou apontar o colega. Se eu estou vivendo a verdade lá dentro da minha casa, essa verdade vai permanecer e vai prevalecer. É assim que eu penso a palavra de Deus. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus voltará. A palavra de Deus não nos revela quando se dará esse grandioso dia, esse grandioso acontecimento. Logo, é indispensável que estejamos preparados para aquele dia que tanto ansiamos. Aí me veio essa pergunta: será que verdadeiramente ansiamos a volta de Jesus? Será que ainda nós não queremos, que demora mais uns 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos? Eu queria tanto ver meus netos, eu queria tanto. Irmão, você tem que querer a volta de Jesus o mais rápido possível. E você tem que ter certeza de que você vai estar com Ele. Porque o resto, as coisas serão naturais.
O resto, Deus diz lá, o resto deixa comigo, irmão. Só se preocupe em viver a minha palavra. Será que ansiamos de fato a volta de Jesus? Será que nós também não somos lá, Laodiceia? Pergunto de novo, qual o tempo que eu estou vivendo? O tempo para todas as coisas estão se esgotando. Sabe todas as coisas que todo mundo falava? Ah, mas não, vó, quando eu tiver 50 anos eu aceito Jesus. Quantas vezes eu falei isso para minha avó? Às vezes eu vejo o senhor falando. Minha avó é pioneira também. Levava eu para... Era assim. Nunca mais esqueço, pastor. Ah, não, vó, mas espera eu passar a mocidade, para eu curtir mais a vida. É isso, irmão, que nós estamos vivendo. Então, a volta, o tempo para todas as coisas já se esgotou, ou está se esgotando. Agora nós estamos no tempo iminente da volta de Deus, de Jesus. Jesus já veio, já foi sacrificado, já foi morto, já foi sepultado e já ressuscitou. O próximo passo é a segunda volta. Precisamos viver em santidade, porque Jesus poderá voltar agora, nesse exato momento. A surpresa é o fator preponderante da volta de Jesus. É essa surpresa que tem que nos manter vivos, nos manter vigilantes. Fazer com que nós sejamos perseverantes, é essa surpresa. Porque se nós soubéssemos, é como a morte, né? A morte, eu estava até num velório, né? E Deus falou comigo muito isso, né? Porque quando a gente está falando de morte, a gente fala assim, ah, mas o fulano está na minha frente. Ele está com 74 anos e está na minha frente. Só que a fila da morte, irmão, ela não segue essa lógica. Ela não tem essa lógica. Ela não tem essa lógica. Essa fila, ela não anda como uma fila natural. Primeiro vai você, o outro está no 10º, não. Essa não tem lógica. Jesus pode vir nos recolher ainda esta noite. Então precisamos estar vigilantes. Por isso que eu estou feliz, pastor. Falo de novo, estou feliz com essas 36 horas. Deus tem falado comigo, nem aqui, mas eu não consigo pensar em outra coisa que não é alguém orando nesse lugar. Falou, Deus, obrigado, Senhor. Tem alguém orando lá agora. É 3 horas da manhã, nós acordamos às 5 da manhã. Oh, Deus, obrigado. Tem alguém te buscando. Nossa igreja está sendo fortalecida, está sendo edificada. Estou feliz, muito feliz. E estou mais feliz ainda por poder participar disso aqui. Muito mais feliz. Poderíamos estar em qualquer lugar, hoje, como diz o irmão Rodrigo de manhã, dormindo, fazendo qualquer coisa. Nós estávamos aqui, orando, buscando a presença de Deus. Isso é importante, irmãos. É para isso que nós fomos feitos. É para louvor de Deus, é para a glória de Deus. Ele tem que ser exaltado toda hora, a todo momento. É lógico, não sou hipócrita de dizer, principalmente eu, meu trabalho exige demais, muito. Então, às vezes, puxa vida, Deus. Mas não tem problema. Obrigado, obrigado, Jesus. Só, já lembrei. Não passou 24 horas sem lembrar que Deus é que nos deu fôlego de vida, é que fez você levantar da cama, é que te deu um teto, é que te deu uma família, é que te possibilitou almoçar. Tinha muita gente, até lembro do senhor, irmão Marcos, eu mandei até uma mensagem. Tem muita gente que nem levantar da cama pode. E nós podemos. Estou trabalhando, tem bastante serviço, glória a Deus. É difícil, glória a Deus, estudei para isso. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, né, pastor? Quando você chega lá e fala, meu Pai do céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí,
irmão Marcos. Se a mensagem acabasse aqui, não é isso que o senhor fala? Se a mensagem acabasse aqui, irmão, nós estava frito. Não, é realmente, mas tem sempre esperança. Tem sempre esperança. E a mensagem, ela termina assim: e o que devemos fazer então? E o que devemos fazer então? Isso aqui que nós estamos fazendo. Buscar a santidade, oração, estar sempre na presença, lógico, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Não falar, eu vou lá, eu vou fazer, depois eu peço perdão. Não é assim, irmãos. Eu vou pecar agora aqui, depois eu peço perdão que dá tempo. Buscar a santidade, buscar a santificação. Precisamos estar mortos para a carne. Precisamos matar a nossa carne. Porque enquanto ela estiver falando mais alto, irmãos, é mornidão. É o que nós estamos fazendo nesse final de semana. Um congresso espiritual, um congresso de oração, pastores abençoados, palavra sendo ministrada. Dá para melhorar? Estamos no caminho. Estamos no caminho, esse é o caminho. O que fazer? Buscar a santificação. Esse é o requisito fundamental para encontro com o Senhor nos ares. Buscar a igreja que busca santidade. Lá em 1 Tessalonicenses diz assim, 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para os irmãos uma verdade prática, de tudo isso que nós estamos falando, de tudo isso que nós viemos falando até agora. Com relação à volta iminente do Senhor Jesus, só há dois tipos de cristão, só há dois. Os que serão arrebatados e os que ficarão para a grande tribulação. É nisso que nós devemos pensar. Qual deles que nós queremos estar? Aqueles que serão arrebatados ou os que ficarão? E isso depende de cada um de nós só. O pastor pode usar todas as estratégias que o senhor tiver, pastor. Se a gente não quiser, não fizer a escolha, nada disso vai acontecer. Então essa era a mensagem que eu queria dizer para os irmãos. Vamos estar atentos, vamos buscar a santificação, vamos aproveitar as oportunidades, vamos buscar a Deus não só na igreja, mas principalmente nas nossas casas, porque é de lá que sai a primeira igreja batista, ou qualquer outra igreja cristã. Não vamos viver em hipocrisia, falando que faz uma coisa e faz outra. Aproveitar quando o pastor fizer esses congressos, buscar cada dia mais, buscar entronizar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. É isso que eu queria deixar. Eu queria que os irmãos curvassem as cabeças, para a gente fazer uma oração. Amado Deus, grandioso Pai, nós humildemente, Senhor, estivemos aqui, ó Deus, compartilhando da Tua palavra, falando da Tua palavra, Pai. Eu sei que não tenho toda a estratégia de um grande pastor, de um grande pregador, mas uma coisa eu tenho, Senhor, a humildade de dizer: usa-me, Senhor, fala com a Tua igreja, ó Deus, que o coração de cada um que está aqui, Senhor, possa ser tocado com essas palavras. Eu sei que mais do que eu fiz eu não posso fazer, mas agora eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Continue a obra, continue esse trabalho, Senhor. Continue falando com a Tua igreja, continue falando com os nossos irmãos. Ó Deus, mostrando a visão que o Senhor quer para esta igreja. Edifica, Senhor, a nossa vida. Ó Deus, os nossos lábios, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ó Deus. Muda, transforma-nos, ó Deus.
Faça de nós pessoas melhores, famílias melhores, uma igreja melhor. Ó Deus, que o Senhor de fato possa transformar, edificar a nossa casa, edificar a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, aproveito a oportunidade para colocar a vida dos nossos pastores nas tuas mãos, a nossa liderança, Senhor, que o Senhor continue dando estratégia, Senhor, mostrando a direção, mostrando o caminho que nós devemos seguir, ó Pai, para que nós possamos nos libertar, nos encher com o Teu Espírito, porque onde o Senhor entra não tem espaço para dúvida. Nós queremos ter fé, Senhor, nós queremos nos encher cada dia mais com a Tua paz, com a Tua fé. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que esse trabalho permaneça firme, Pai, permaneça, que cada um daqueles que já falaram, que vão falar ainda, Senhor, sejam tomados pela Tua graça e pela Tua unção, Pai, e que o Teu nome seja exaltado, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.